Fala pessoal, estamos novamente aqui gravando mais um episódio para vocês, com companhia de novo, né, Will? É isso aí, uma companhia muito especial que vai fazer a nossa cabecinha funcionar diferente hoje. Literalmente, né? Solta a vinhetinha. Bem-vindos de volta, meu povo. Então, hoje nós trouxemos um convidado muito especial que vai trazer bastante conhecimento, até científico pra gente, apesar dos nossos temas normalmente serem espirituais, mas é bom a gente trazer um pouco de ciência, de racionalidade para algumas coisas que envolvem a nossa espiritualidade também. Então, hoje nós temos um conhecido, antigo, até do Baba. É, nosso parceiro aí nas épocas de surf, olha que legal, nem parece, né, com esse shapinho aqui, mas vamos dizer assim que há 20 anos atrás, uma boa companhia, uma prancha, uma praia, um sol, e olha onde fomos parar, né, na companhia tão inteligente aí, né, o que a gente pode falar, intelectual, de grande ganho, mas sem longas enrolações, vamos apresentar nosso convidado, Will Borghetti. Aê, obrigado. Você que está assistindo, é tudo enrolação isso aqui. Vamos resolver o problema aí. É só para ficar bonito o começo. Obrigado. Posso chamar de Bruno? Ele chamando de Baba? Pode chamar do que você quiser, meu irmão. Você é meu brother de antigas datas aí. E você olhando o tom de pele de nós dois, a gente falar que se conheceu no surf é sacanagem, né, mano? Uns caras brancos desses. Dois palmitos. É, velho. Como é que se conhece? Mas a gente se conheceu no surf, por incrível que pareça. É verdade. Surfava? É verdade. Não, mas molhava a prancha, fazia umas fotos da hora. É, as fotos ficavam legal. Eu tenho todas aquelas fotos aqui no meu celular, cara. Pô, manda pra gente colocar no... pra gente passar vergonha junto. Minha nossa. Mas vamos lá, Will, como que eu te... Agora temos dois Will, né? Mas o Will, você entendeu, né? O Will vai, né? Will, bora, então só o Will. Vamos pro futuro. Bora. Will, como que eu te apresento, como você se apresenta, quem é você pro nosso público aí, pra gente entender do que nós vamos falar hoje? Da hora. Cara, eu me apresento como especialista em neurocomunicação. Legal. Que é a junção da comunicação com a neurociência. A neurociência, ela é uma ciência que nós chamamos de ciência meio. Então, assim, poucas pessoas que estão na área da neurociência estão estudando ela como fim. Ou seja, está um microscópio, vendo o neurônio. Da hora. O final do rolê é o trabalho da pessoa. Então, poucas pessoas. Onde que a neurociência atua? Ela é aplicada a alguma coisa. Então, por exemplo, você tem a neurociência aplicada à educação. Como é que um aluno presta atenção? Como é que um aluno aprende? Como é que um professor pode trabalhar? Você tem a neurociência aplicada à liderança. Então, como líderes podem ter mais resultado. Você tem a neuroarquitetura. Você tinha um negócio de arquitetura? Sou arquiteto por profissão. Então, né? A arquitetura... Imagina assim, um arquiteto que entende de comportamento, ele projeta ambientes melhores. Claro. Sabe como as pessoas chegam aqui e viram para a direita, então eu ponho uma publicidade à direita. Sim. Eu ponho aqui, eu ponho a luz de lá para cá porque ilumina o espaço. Então, se ele entende o comportamento, ele consegue aplicar. E a neurociência cabe onde tem pessoas. Só. Ou seja, tudo. Então, eu já dei aula para piloto de avião. Caraca, que legal. Porque o cara tem que tomar decisão na hora do emocional explodindo lá. Parou um motor e ele tem que tomar uma decisão racional. Né? Pousar num rio, imagina, o cara não pode... Põe no rio aí. Puxa o freio de mão pra eu pensar aqui com calma. Então, assim, para vários públicos. E aí, dentre esses vários públicos, eu decidi aplicar a neurociência na comunicação. Que legal. Então, sempre me incomodou o fato das pessoas serem muito boas no que faziam, mas na hora de falar, na hora de expressar, elas simplesmente não conseguiam. É a típica história de um professor, né? A gente fala, né, que às vezes o professor tem um conteúdo, tem uma sabedoria ferrada,
mas a metodologia dele em passar aquele conhecimento talvez não seja tão boa e ele acaba virando professor ruim. Exatamente. Né? Você pensa assim, por exemplo, vamos pegar uma USP. Cara, não tem idiota dando aula na USP. É tudo pica, é tudo professor mais alto. Não existe. Doutoradaço, né? Não existe. Cara, o cara meia colher, como dizia meu pai na obra, né? O cara meia colher não entra, ele não é professor da USP. O que não quer dizer que todas as aulas da USP sejam aulas incríveis. Sim. Aí você fala, porra, mas o cara é bom, a professora é incrível no currículo, tem um conhecimento doutorado, E na hora de dar aula, ela não sabe? Por quê? Porque dar aula e saber são coisas diferentes. Você saber fazer um cálculo e você ensinar alguém a fazer um cálculo são coisas totalmente diferentes. São habilidades diferentes. E, infelizmente, ainda hoje, o sistema de ensino como um todo, desde o prezinho até o doutorado, ainda vai por currículo técnico. Porra, o cara fez um doutorado em Harvard. Sim, vai pelo papel, né? É verdade. E não necessariamente quem sabe dar aula é o cara que fez lá. É o cara que... E você teve alguma especialização de público para isso? Para palestrante, para adulto, para CEO, para criança? Ou você faz esse trabalho de forma geral aí? Hoje eu acabei, até por causa da rede social, focando no cérebro adolescente. Bacana. Então a gente brinca lá, né, no IBRANEC, né, Instituto Brasileiro de Neurocomunicação, que é um instituto que eu fundei. A gente brinca lá o seguinte: neurociência é a área mais complicada que existe, né? Puxar o saco para nós, claro, né? Parece importante, né? Mais complicada que existe. Porque para e pensa, é o cérebro estudando ele mesmo. Faz sentido. E como explicar isso também, né? Assim, porra, física aeroespacial, muito difícil. Mas é o cérebro estudando outra coisa. Qualquer outro. Sim, peguei. É o cérebro estudando outra coisa. Agora o cérebro estudando ele mesmo. É muito louco, assim. Dá um bug, assim. E aí, qual que é o ser humano mais complexo que existe? O eu. É o adolescente, né? Também. O adolescente. Tipo assim, aquele ser humano que você não tem uma regra. Como é que você lida? Porque criança, você sabe ali lidar, adulto você sabe lidar, você vai aprendendo. Agora adolescente, cara, é instável. Você tá dando aula, o moleque sai correndo, buga, apaga a luz e sai correndo. Do nada. Só assim, porque... eu me vi tanto nessa cena aí. Porque assim, você sabe que uma vez eu tava dando aula, o moleque levantou, porque banheiro é um bagulho, não pode ir no banheiro, tem que voltar, tem a fichinha. Eu falo, mano, vocês têm tudo barba na cara. Pode falar palavrão? Pode. Fica à vontade pra caralho. Eu fico, vão se foder, para de ficar pedindo pra ir no banheiro. Só que é o seguinte, se você for no banheiro e não voltar, nós vamos trocar ideia. Eu tô lidando com adulto ou tô lidando com criança? Aí eles ficam brabão, não, professor, é nóis e tal. Então levanta, vai no banheiro e volta. Um dia o moleque levantou, saiu pelo fundo da sala, só não passa na minha frente, não faz barulho. Não causa, né? Sai, vai pelo fundo, sai fora. O moleque saiu, apagou a luz e saiu. Deixou todo mundo no escuro. Maravilhoso. E aí? Não, tá me tirando, né? Aí você não pode acusar o golpe, né? Sim. Gente que é de quebrado, quando o cara te zoa e você sente, se você deixar... Tem que dar de louco e fingir que nada aconteceu, né? E o neurônio, bibibi. Acende a luz e tal. Segue o baile. Como se aquilo fosse coisa... Não tipo 1-0 pra você, beleza. Aí, mano, na hora que ele voltou, acabou a aula e tal, o pessoal saiu, chamei, chega aí. Falou, mano, apagar a luz na minha aula, velho. Vacilo, né, cara? E eu, assim, cara, eu sou o cara que mais respeita aluno no mundo. Eu sou o brother dos caras, as meninas vêm me procurar e tal. Cara, eu sou o cara que mais ouve, só que eu exijo reciprocidade. Eu falo pra eles, eu dei aula muito tempo em escola de freira, né? Falar, freira, faz o bem sem olhar a quem. Ela é iluminada, eu não sou. Eu não. Eu faço... Então assim, cara, se me desrespeitar, nós vamos arrumar um problema muito sério. E aí eu falei, por que você fez isso, mano? E ele me deu a melhor resposta do mundo. Ele falou, não sei. Ele falou, não sei, professor, não sei. Veio uma impulsividade, eu fui lá e apaguei. E estudando o comportamento adolescente, isso é totalmente possível. Plausível. Então é assim, tem que deixar quieto. Faz aí porque você é um adolescente. Tá na sua época de fazer Jamais. merda, né? Você tem que usar o espaço para educar. Só que aquela é o entendimento. Você tem que educar,
mas você tem que entender que é um comportamento normal. Tipo, não deixar passar, né? Tipo, Exato. eu vi que você fez, não gostei, aquilo soou como desrespeitoso. Sem esculacho, sem... Porque, assim, é muito covarde, às vezes você tá numa posição de ser pai, de ser mãe, de ser professor, de ser chefe, e você esculachar. É fácil, porque, tipo, você tá numa posição, Sim, usar Quer esculachar, mano? Esculacha um do teu tamanho pra cima. Aí você é brabão, Aí, né? Chega lá no presidente da tua empresa e fala assim, escuta aqui, mano, presta atenção, enfia o dedo na cara Vamos dele. ter uma conversinha aí na minha sala. Aí você é brabo, né? Mas agora, assim, peitar uma criança, um menino, um adolescente, o que não quer dizer que não tenha que colocar o limite e explicar onde que ele vacilou. Até pelo fato da hierarquia, para que ele também entenda a hierarquia e tudo mais. Exato. Entenda, cara. Então, assim, bullying. Quando eu chego na sala e vou falar de bullying com um adolescente, eu falo, cara, eu sou a favor do bullying. Tem que fazer bastante bullying com alguém maior que você. Alguém que possa se defender. Eu falo, Paulo, não faz bullying comigo. Vamos trocar. Agora, aquele coitadinho que não pode se defender, isso chama covardia. É outro nome. E você é um bosta se você fizer isso aí. Zoar alguém que não pode se defender. Agora, quando você é brabão, você é embaçado e você zoa alguém que é maior que você, aí eu bate palma. Essa é a zoeira da hora. Aí nós vamos trocar, né? Não é? Exatamente. Eu tive um caso que eu tinha um aluno que chamava Gustavo e no primeiro dia eu sempre pergunto para os alunos, como é que você quer ser chamado? Diferente de qual que é seu nome, né? Sim. E aí, você quer? Foi falando o nome. Até tinha uma aluna lá que ela falou assim, eu quero ser chamado de loira. É o jeito que os amigos chamam. Tá bom. E loira. Aí um dia a mãe falou, ela não chama loira, ela tem um nome. Ela brigou. Falei, minha senhora, desculpa, se a senhora quiser ser chamada de outro nome, a senhora me fala, mas a tua filha quer ser chamada de loira. Ela que pediu, né? Quiser ser chamada de cadeira, mano, pra mim não muda nada. E, inclusive, se você conhecesse mais a sua filha, você ia saber que ela que pediu. Não, e ela pediu. Né? Não, mas ela tem um nome e tal. Eu entendo a senhora e acolho a tua reclamação, mas eu não vou fazer o que você tá pedindo. Não vou atender você para desatender ela. Se fosse uma coisa ofensiva, sim. Um negócio que fizesse mal para ela, eu ia intervir. Mas ela quer o jeito que ela quer ser chamada, não. E aí eu cheguei pro moleque, como é que você quer ser chamado, mano? Ruth. Pra causar, ele Ruth? Falou, né? Então. Lógico. Pensamento intrusivo é o nome disso. Ruth, tá bom. E Ruth, e chamei o moleque o ano inteiro de Ruth. E os caras riam, mano. Eu chamava ele de Ruth, os caras riam. Os caras riam. Eu ficava numa situação, porra, os caras riam, mas eu tenho. É o nome da mãe de alguém. E ele ria também. Tipo assim, era um negócio de ver. Tá bom. No último dia de aula, despedindo, valeu galera, obrigado aí por esse ano e tal. Os caras, professor, a gente precisa te contar uma coisa. O dia que você perguntou o nome dele era Gucci, que ele chama Gustavo. Absurdo. Só que eu chamei de Ruth e ficou. Os caras acharam engraçado e ficaram quietos. Falei, mas são uns arrombados, né? Ficaram quietos. Aí eu falei, isso é uma zoeira da hora. Você zoou alguém na hierarquia pra cima, zoou o professor. Sim. Eu podia te dar suspensão, repetir os 6 de ano agora. Mas a zoeira foi boa, vou aprovar, né? Da hora. Porque uma estrelinha extra. E, cara, e o apelido deve ter ficado pro resto da vida de Ruth, né, mano? E essa zoeira, ela é saudável. Ela tem que acontecer. A bagunça, né? Quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, num tempo que o São Paulo ganhava alguma coisa, né? O São Paulo ganhou do Palmeiras, não sei se Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Não sei se o Corinthians e o Palmeiras, quem foi primeiro. Cara, bandeira. Eu ia na sala. Palmeirense já perdeu 3 pontos na sala. Fala aí, palmeirense. Você não tem o que falar? E os moleques... Aloprando. O São Paulo perdia, os moleques me moía, velho. Entrava na minha rede social. Isso saudável pra caramba. Agora, vou fazer uma piada racista. Não vai, mano. Não, Isso não é piada, isso não é brincadeira, né? Então, entrar na mente desse jeito também é legal, porque o cara te respeita também, né? Então, enfim, deu uma puta volta, mas para dizer o seguinte, a neurociência aplicada no comportamento adolescente, que é o que vai formar os adultos que daqui a pouco estão no mercado de trabalho, estão nos lugares, né?
muito legal. E é interessante porque, assim, na hora que a gente para falar sobre adolescente, eu tenho um filho adolescente, como chefe escoteiro também, pô, fiquei mas com tem 20 anos, pô? Como é que É tem quase filho isso, 20 mais 20, né? Mas tá tudo certo. Meu filho mais velho tem 14 anos, né? Então ele tá nessa fase do início da adolescência, então já começa... Ele não sabe se é criança ou se é adulto, e tem atitudes de adulto, mas de vez em quando tem atitudes de criança. E aí eu lembro da época com os escoteiros também, que estavam nessa mesma faixa etária, e você via boas atitudes, mas atitudes também complicadas. E eu ficava pensando assim, a molecada, ela não sabe ainda para onde correr, né? E aí, na hora que você começa a entender e começa a acessar eles, você começa também a direcionar pro melhor. Eu nunca vou esquecer, a gente tinha, dentro do grupo escoteiro, a gente tinha um menino que era extremamente tímido. Ele mal conseguia conversar com o resto do grupo. Depois de quase 2 anos, quando eu saí do grupo, o menino já era líder. Ele já comandava todo mundo, e ele, pelo fato de ter muita habilidade com jogo de videogame, ele jogava xadrez com o resto do grupo dele. Eram 5 crianças, 5 adolescentes, e ele, como líder, jogando xadrez com cada um. Ele sabia cada ponto forte de cada um. Mas isso tudo foi uma questão de orientar e direcionar aos pouquinhos para que ele pudesse sair daquela bolha, se entender como homem também, porque era um menino, e depois conseguir direcionar tudo. Eu acho isso absurdo, porque se você não tem uma condução correta, ou se você não consegue acessar ele, você não consegue direcionar para onde ir da melhor forma possível. É isso, e tem uma coisa que é muito louca. Quando a gente fala comunicação, a gente sempre imagina o outro lado, né? Então, se você escrever no seu emoji do celular comunicação, vem uma boquinha, aquele negócio, megafone, vem uma coisa assim de mandar. Mas a comunicação mais importante, mais importante que existe é a comunicação que você tem com você mesmo. Que história que você conta para você? Porque a história que você conta para você molda o teu comportamento. Então, se eu chego lá e falo assim, vou lá no podcast, os caras de Umbanda, e Umbanda é ruim, Umbanda faz mal para as pessoas. Eu venho aqui, cara, num comportamento aqui, ó, fechado. Defensivo. Né? Agora, se eu falo assim, pô, cara, todas as religiões tem gente boa e gente ruim, porque é ser humano, né? Sim. Então, assim, pô, que legal, vamos olhar pro lado legal disso, vamos olhar pro lado do bem e que faz e tal, e aí eu posso vir aqui. Então, é a história que eu conto ali na porta, ela muda o meu comportamento aqui dentro. E tem uma história que eu conto pra mim que é, todo aluno é bom. O que pendura na cortina, aquele desgranhento, e que é quietinho, velho. Sabe? Tipo, então, todo aluno é bom. Então, quando a gente chega nesses alunos que são muito tímidos e o Ocidente, ele valoriza muito a extroversão. Enquanto o Oriente valoriza... né? O cara que é muito louco no Japão, ele não é muito bem visto, né? Sim, o negócio lá é meditar, é o cara centrado e tal. Qual que é bom? Todo mundo. Porque, por exemplo, o Japão tem uma altíssima taxa de suicídio, porque o cara ele é tão quieto e tão centrado que a hora que ele tem um problema, ele não consegue expressar. Explode. Né? Então, cara, esse caso que você trouxe, Will, é legal de olhar assim. O aluno ali é quietinho lá, ele na dele e tal. Tá bom, o que esse cara tem de bom? Porque normalmente quem é mais pro lado introvertido, o Jung tem uma definição que é muito interessante. Você tem a extroversão e a introversão como extremos. Então, o que é introversão? É uma pessoa que necessita de 0 relacionamento humano. E a extroversão é uma pessoa que está 100% do tempo se relacionando. Essas duas pessoas não existem. Ninguém é tão introvertido a ponto de não ter. E você não tem ninguém que... Eu sou expansivo, extrovertido e tal, mas, cara, eu amo ficar sozinho. Sim, me identifico. Amo ficar sozinho. Então você tem os extremos. O que a gente faz? A gente oscila nesse espectro. Então tem um momento que você está mais introvertido, mais pro lado da régua daqui, mais pro lado de lá, você está mais expansivo, está mais falante e tal. Então quando você olha um aluno que ele tá perto pro lado da extroversão ou pro lado da introversão, é você chegar nele e dizer, primeira coisa que é importante de dizer, não está errado. Você não é errado de ser assim. Ser tímido não é um defeito. Ser quieto não é um defeito. Ser falante não é um defeito. O que acontece? Às vezes, no ambiente que você está,
é uma atitude ruim, que não te traz benefício, que te faz mal. Então, assim... Por outro lado, em outro lugar pode ser contar muito piada bom e falar assim. alto é bom ou ruim? Numa festa legal, num velório, não. Então, assim, você tem que saber... E aí a psicologia vai chamar isso de repertório comportamental. E repertório, dá até pra fazer analogia com música. Repertório de música é assim. Imagina uma banda que só toca forró. Aí chega no baile, o cara, toca Raul. Fala, mano, não sei essa. Só sei, fala mansa. Toca Janis Joplin, toca Chitãozinho Chororó, Evidências. Só forró, mano. Porque... E aí isso é uma rigidez cognitiva. É alguém que só sabe tomar uma atitude. Eu só sei ser desse jeito. Então, o que é saudável mentalmente? Você ter um repertório. E conseguir. Pô, tô vendo aqui que tem mais uma galera do rock. Vamos dar uma agitada? Sim. Pô, deu uma os casais começaram a vir pra pista. Vamos tocar uma mais romântica? Sim. Então, você tem um repertório de opções que você vai adequando a cada situação. Então, é chegar pro cara que é quietinho e falar assim, cara, é normal, tudo bem. Só que um dia você vai ter que fazer uma entrevista de emprego. Você vai ter que participar de uma dinâmica. Se você fizer um negócio legal, você vai ser chamado para dar entrevista. Então, em alguns momentos, você vai ter que sair um pouquinho ali daquele lugar que te deixa confortável, que é a tua essência. Né? Então, eu sempre falo assim, como é que a gente tem que se adequar ao mundo ou a gente tem que ser a gente mesmo? Né? E aí eu venho naquele princípio lá do Pareto, do 80-20, 80% do tempo seja você. Então, se o cara fala assim, vai lá fazer o podcast, mas você não pode fazer piada e rir, tem que ser sério. Para mim não serve. Ok. Para mim não serve. Eu tenho que ser desse jeito. A piada que eu vou fazer, eu ponho 20% de adaptação. Como eu disse para vocês, eu dei aula em escola de freira. Eu já dei palestra para 300 freiras, as freiras sentaram lá. Eu deixei de fazer piada para elas? De jeito nenhum. Mas eu vou fazer uma piada sexual para freira? Não faz Não sentido. cabe. Claro. Então eu adapto 20%. Mas se fala assim, William, tem que entrar lá e ser sério, ler um roteiro e não pode. Pra mim não Gravata, blazer. Você entendeu? Não serve. Então, é importante esses casos que você trouxe. Pra que você também não mude a sua personalidade pra agradar ou pra pertencer, né? Então, cara, você é mais quieto, você é mais na sua, seja assim. Só que deixa 20% de tolerância. Você vai ter que dar uma esticadinha na perna e tal, mas se você dar esticadinha, for um momento ali, conseguir desenrolar e voltar, você vai se sentir bem, você não vai sofrer. O problema é o contrário. Você ter que ser alguém o tempo todo. Fantasiar os 80. Né? E se a gente brinca com sair do armário, né? Na questão homossexual, a pessoa saiu do armário. E eu falo, traz essa analogia para qualquer coisa. Pô, você dá um banda e você tem que ficar pagando de crente na rua, porque senão você vai arrumar problema. Que vida horrível, mano. Então, assim, cara, eu sou da Umbanda, eu sou muçulmano, eu sou cristão, eu sou crente fervoroso. Show de bola. Boa. Isso te faz bem? Você segue bem? E pegar um moleque desgranhento também. Cara, reunião de pais. A mãe tá acostumada a tomar pancada, né? A mãe do Enzo. A mãe do Enzo. Do Bernardo, velho, é só porrada. Por quê? Faz lição, briga, xinga, pula, pendura. Bagunça. É bem louco. Quando eu chego na reunião para falar com essa mãe, o que eu falo para ela? O teu filho é líder. O teu filho desenrola os BO de todo mundo. Chega na faxineira, na tia da cantina, no porteiro e pergunta se ela sabe o nome do teu filho. Todo mundo conhece teu filho aqui. Teu filho falta, todo mundo sabe que ele faltou. Teu filho tá triste, todo mundo sabe que ele tá triste. Faz lição? Não. Não faz. Você vai esperar. Então, assim, se a nossa métrica é o aluno tem que ser quietinho, respeitar todo mundo e fazer lição, zero. Teu filho é zero. Ele não faz nada disso. Mas a vida não é isso. A vida é um monte de coisa. Então, influencia, põe para falar, põe para liderar, gosta de falar, bota lá na frente, ensina a dar palestra, ensina a ser o do, põe no teatro, do Grêmio, põe no teatro, faz alguma coisa para canalizar isso e chegar no moleque e falar assim, só que, mano, a malandragem aqui, ó. Agora fica na moralzinha. Baixa a guarda. Você não precisa ser 100% do tempo assim. Você tem que ser estratégico. Tem hora que é melhor ficar quietinho e prestar atenção. E aí você consegue... De novo, a história que eu conto para mim, todo aluno é bom. Todos. 100%.
Então, se todo aluno é bom, eu preciso fazer pequenos ajustes ali para que ele consiga ter uma vida legal. Porque se você pedir para o quietinho ser desenrolado e pedir para o desenrolado ser quietinho, analisar, né? Falo por mim adulto. Eu já fui em reuniões, assim, consegui reuniões em grandes empresas, fui lá, fiz uma reunião e não dei nada. Por que não dei nada? Porque o meu negócio é abrir mercado, chegar nas pessoas e na hora da reunião, mano, eu subo na mesa. Eu sou um puta cara bom de reunião. Só que tem que ter alguém anotando. Tem que ter alguém pensando na estrutura daquele negócio. Porque dar show na reunião não serve para nada. O cliente quer um produto, uma coisa... Que é número, né? Isso. E aí eu tenho hoje um time, as meninas vão comigo, e aí enquanto eu tô lá fazendo as minhas gracinhas na reunião, elas estão aqui. Aí, uma pergunta, qual o público-alvo aqui? Aí o cara fala, público-alvo, professores. Obrigado. E volta eu, o que nós fizemos? Né? Só que tem alguém me complementando. Aí isso aqui vira um puta negócio legal. Vira o 100%, né? Vira o 100%. Então, fazer isso na base, cara, conseguir olhar a beleza em todos os tipos de pessoas e tudo mais, é a coisa mais, assim, mais incrível, né? E o professor, por exemplo, ele tem um papel muito importante nisso, que às vezes ele fala assim, eu não quero ter essa responsa. Eu quero ensinar geografia, capital dos países, ou a fórmula matemática e tal. Cara, não dá para dissociar. Vai dar dá para você separar um aluno de um ser humano. Sim, não dá para separar. E também ele é aliado à capacidade e à potência da tua aula, né? Você quer passar a geografia, a Bhaskara, não sei o quê? Coloca esse planejamento aqui que você vai ver como vão captar muito mais essa verdade que você está passando. Cara, né? Tem duas jornalistas, eu vou citar o nome delas aqui porque elas são espetaculares. A Pétria Chaves e a Fabiola Cidral. Espero ter falado certo o sobrenome dela. Elas têm uma entrevista com o Rubem Alves, que foi um grande escritor brasileiro, tal. Até ele fala que todo mundo faz curso de oratória, mas ninguém faz curso de escutatória, né? Ele tem uma frase célebre com isso, tal. E aí elas estão falando com ele sobre educação e nesse momento elas perguntam assim, o que você diria para o professor? Como que você vê o ensino brasileiro, tal? E ele já bem velhinho, foi a última entrevista que ele deu, assim, bem idoso. Ele falece pouco tempo depois dessa entrevista e ele fala assim, se eu pudesse falar para um professor, eu queria que o professor fosse um professor de espanto. Pô, como é isso, professor de espanto? Ele falou, quando você fala uma coisa e os alunos ficam espantados. Você fala assim, você sabia que o neurônio funciona assim? Quando você sente medo, o neurônio faz... Aí a pessoa fala, nossa. Que espanto! É nesse momento que você ensina. Aquele negócio assim, já vamos na página 2, ele já sabe o que vai vir no final da página. Aí tem aquele aluno que já lê as páginas seguintes, já vem, já desenrola, e você fala, não pode ler a página seguinte, tem que ficar nessa página aqui, né? A gente perde um tempo precioso na formação de alguém falando sobre uma coisa que não espanta. Então, quando ele traz essa ideia do professor de espanto, eu até, no dia que as meninas colocaram, a Fabíola e a Pétria colocaram essa matéria, eu compartilhei nos meus stories e disse assim, Rubem Alves, eu serei um porta-bandeira dessa ideia. Da hora. Ser o professor de espanto e fazer mais professores causarem espanto, né? Porque quando você pega, Revolução Francesa, chato, Revolução Francesa. Mas aí o professor chega assim e fala assim, é melhor morrer enforcado ou na guilhotina? Nenhum dos dois, mano. Calma, vamos voltar aí. Não, você vai morrer. Como é que é melhor? Aí começa uma discussão, começa uma polêmica. A galera tá espantada. Aí você vem e fala assim, então vamos falar na Revolução Francesa como é que os caras desenrolaram isso aí. Porque eles tinham esse problema. Aí vem e conta a história da Revolução Francesa. Da hora. Aquela aula ficou marcada para aquele Ficou marcada, porque aí a burguesia morria na guilhotina e os pobres morriam na forca. Na forca. Porque era um negócio... né, que tinha... Então, assim, até para morrer, o cara da nobreza, ele tem facilidade, ele tem vantagem, né? Então, essas conexões... Eu conheci uma vez uma professora de literatura que chegou na sala dos adolescentes e falou assim, vou contar uma fofoca para vocês. Tinha uma mulher, tal, e ela tinha
um namorado, e aí depois ela arrumou um amante, bibibi, fofoca. Léo Dias. Fuxicão. Dom Fuxico. E a sala toda prestando atenção. Casos de família, o rolê. E aí ela no final perguntou, traiu ou não traiu? Os olhos. Aí a briga. Os olhos da Capitu. Aí ela pegou Dom Casmurro e falou assim, ó, tá tudo escrito aqui. E a gente vai fazer um tribunal. Da hora. Quem defende que traiu e quem defende quem não traiu, Bentinho, Capitu, quem que aconteceu? Sim. Cara, aí as mães e os pais trazendo pra escola assim, porra, chego em casa, meu filho lendo Dom Casmurro assim, a milhão. Sai fora, não posso falar agora. Esses olhos de ressaca aqui. Entende? Então, assim, se você pegar Dom Casmurro e dar na mão do adolescente, ele lê 2 páginas, ele fala, que bosta que é literatura. Vai cair no Enem. Tem que chato. ler porque isso aqui vai cair no Enem. É chato. Agora. O professor Clóvis de Barros Filho fala muito... Eu ia falar sobre isso, sobre Clóvis de Barros. E ele fala muito da beleza do presente. Você vai estudar isso porque você vai aprender isso agora. Não é Enem, não é vestibular. Cara, isso aí é bobeira. No final de uma vida, quando você olha um contexto de uma vida, você fala, tá bom. E? Fui bem no Enem. Cara, primeiro lugar em medicina da USP não garante alegria e felicidade e vida plena. Nem ser um bom médico. Se puder ser primeiro lugar da USP, seja. Perfeito. Mas saiba que não é isso que vai garantir. Eu vou nas escolas particulares que põe aquela placa, passou em primeiro na Unicamp, passou em primeiro na USP, né? Tem muitas placas nas escolas. Eu falo, obesidade em si. cara, eu quero ver um dia a escola colocar assim, se formou sem síndrome do pânico. Pô, não teve nenhum troço para fazer o TCC. 98% dos nossos alunos não tem crise de ansiedade. Porque é uma formação humana, não é uma formação de um aluno. Então eu vou esgotar ele para ele passar numa grande universidade. Eu arranco tudo assim, a que preço, e aí ele passa. Dele, né? Exato, e aí ele vai perceber assim, aí entra o que o Clóvis fala, sempre é o próximo. Não, você tem que agora correr no eu ia falar primário, né? No ensino fundamental, porque daqui a pouco vem o ensino médio. Sim. E no ensino médio que o negócio é legal. Aí você chega no ensino médio e fala, não, agora... Aí ele fala, agora é faculdade, nego, velho. Agora é vestibular, né? Então no vestibular é onde tá a felicidade, cara. Aí você faz vestibular... Vai virar bicho, vai virar sujeito, né? Passou. Mas e pra sair? Entrar é fácil. E sair da faculdade? Agora é a faculdade. E após, não sei o quê. E ele até brinca que no final da vida vem um padre lá, né? Ele até brinca que é meio... fala espanhol, né? Sim. E aí ele fala pra você, fica tranquilo. Que a vida boa é a que vai vir. Porra, nunca acaba, mano. Sempre é o próximo passo. Nunca é o presente. Então, assim, aprender no presente, aprender no hoje. Sim. Eu fiz uma palestra... a gente fez o evento do Buto Convida, né? Que... É óbvio que a gente vai produzir os textos, a gente sempre procura um embasamento, né? Autores, como você falou aí, do Clóvis de Barros. Eu estava estudando até uma questão de Nietzsche, né? E falando sobre exatamente essa projeção da sua cabeça de você colocar o seu futuro como objetivo. Né? Então, daqui tantos anos, X tarefas, eu vou fazer, isso vai acontecer e ali eu vou ser feliz. Só que a sua cabeça, ele não planeja... tipo assim, na tua cabeça tudo vai dar certo. Na tua cabeça não tem aquele, mas e se chover no dia? Mas e se eu for atropelado? Ou se eu estiver jogando bola e quebrar meu pé? E no dia eu tá com gesso no pé, né? Sua cabeça não calcula as intempéries da vida aí, né? Então tudo é perfeito. E aí ele fala, viva esse presente, porque o futuro, ele não existe, né? E sua cabeça não calcula as probabilidades. Então, isso é um futuro da tua alegria que nunca vai existir. Exatamente como a sua cabeça criou, nunca vai existir. Se isso te gera aí um medo, um receio, então aproveite a vida, né? Exato. Assim, lembre-se do cheiro do sabonete que você lavou a mão. Você lembra? Qual que é o cheiro do sabonete que você lavou a mão hoje, quando a marca da pasta de dente que você escovou os dentes? Né? Coisas assim, bem... Porque a vida começa a entrar nesse automático. Porque Exato. assim, não, eu vou correr aqui, vou tomar banho rápido, porque tem uma vida... A felicidade é um lugar no futuro e eu estou me direcionando para lá. E volto na ideia
de que eu gosto muito de pregar essa ideia, cara. É uma ideia que hoje ela vem sendo prioridade para mim, para falar nos lugares, né? E eu costumo dizer que prioridade não tem plural. É, prioridade. Não existe prioridades, né? Não dá para ter duas prioridades, né? Sim. Então a minha prioridade tem sido essa aqui. Que história que você está contando para você? O que você está falando? E aí, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Epicteto. Pô, o cara foi escravo 50 depois de Cristo, né? Porque assim, ele é lá dos estoicos, tal, que tinha o Sêneca. O Sêneca é maravilhoso, incrível. Sim. Marco Antônio ou Marco Aurélio agora? Tem o outro que era o imperador de Roma. Acho que é Marco Aurélio. Que escreveram, tal. Só que é o seguinte, uma coisa é você escrever sendo imperador, sentar numa cadeira e refletir, né? Ter as reflexões. Sêneca sendo um senador e Epicteto sendo um escravo. E o Epicteto nunca escreveu nada dele. É tipo o Sócrates, né? Sócrates saía falando e o Platão ia anotando, né? A parada. Então, tudo que se sabe do Sócrates foi anotado pelo Platão. E o Epicteto tem uma ideia que ele fala assim, felicidade é um verbo. Aí um professor de português está nos ouvindo agora falando que é absurdo. Felicidade é substantivo. Mas ele fala, felicito você. Né? Felicidade é um verbo. Por quê? O que é um verbo? Um verbo é uma ação, é um movimento. Então, quando você conta uma história para você assim, a felicidade tá lá e eu tenho que me lascar aqui para ir buscar, ela é um substantivo, ela é um lugar, eu fico tendo uma vida de sofrimento, achando que eu vou chegar um dia e plim, a vida vai ser feliz. Quando eu olho ela em movimento, então... reencontrar você, que a gente não se via há muitos anos, poder degustar um café, poder brincar com um cachorro. Então você fala, cara, tudo isso aqui é felicidade. E aí não tem eu não vou chegar na felicidade. Felicidade é todo dia. É falar, pô, que sabonete legal, que coisa boa. E a dopamina, que falando de neurociência que cuida disso, eu sempre falo uma coisa que é muito importante saber. A dopamina, ela é insaciável. Você nunca vai chegar num momento que o seu cérebro vai falar assim, tá bom. Tô com 100%. Tô legal agora, fiquei cara, 100%. Quem agradeceu hoje por ter dormido com um travesseiro e uma coberta? Quem que acordou e falou, nossa, mano, tô da hora. Não, pra gente é normal. É comum. Pra uma pessoa que tá dormindo no frio, uma coberta é um sonho. Só que se você der uma coberta pra ele, dali um mês não é mais. Ele vai se acomodar. E não é ele que tá errado, o ser humano funciona assim. Então, tem até um termo, cara, que agora eu não vou lembrar, que o pessoal fala, é um termo da filosofia que fala que a pessoa ela vive pelos prazeres. Hedonismo. Então fala assim, a pessoa que vive... Então você pensa hedonismo assim, o cara que bebe, putaria, jogo. E aí o próprio Clóvis fala uma coisa legal, fala assim, não, o hedonismo não é isso. O hedonismo é conseguir enxergar prazer em qualquer coisa. Pô, que oportunidade legal, velho, de estar numa cadeira confortável. Eu sinto o hedonismo de estar numa cadeira confortável. Então, ao invés de eu falar assim, eu só consigo na droga, na bebida, na putaria... Não, o hedonismo é você conseguir ter pequenos prazeres, assim, e isso vai te fazendo ter uma vida feliz, né? O que se assemelha muito isso é o sentido de caritas. Muita gente entende o caritas da caridade como a doação, como o processo de você não precisar mais daquilo e doar, né? A caritas vem do amor supremo a tudo que acontece na sua vida que te cerca. Então é você acordar, abrir a janela e tá o sol lá, quentinho ali, né? E você ter gratidão por aquele sol estar ali, você tá bem, tá feliz. Isso é caritas. E o processo da caridade é ofertar o bem-estar. Então é colocar você no mesmo sol que eu tô sentindo. Entendeu? Eu te ofertar esse bem-estar. Eu quero que você também Isso tenha. É a caridade. Né? Cara, Da divisão da Caritas aí. Não tem nada a ver com, tipo, eu reparti um pão, beleza, porque aquele pão é bacana, então eu quero que você se alimente. Eu acho não que é tem tipo, uma parada eu tenho um pão velho que eu não uso mais e toy esse pão, manja? Eu acho que tem uma parada de apagar o incêndio, né? O cara tá com fome, vamos resolver a fome primeiro. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque às vezes é a conversa e tal. Cara, conseguir enxergar beleza no caos, conseguir enxergar nas dificuldades. O Bruno sabe, enfim, eu não sei se vocês acompanharam, mas o meu pai morreu há 25 dias, meu pai cometeu suicídio.
E, cara, eu nem sabia que dava pra doer tanto, assim. Só que aí nós decidimos falar isso abertamente. Cara, tem que falar de suicídio, não é pôr aquela hashtagzinha lá, o cifrão. Porra, mano, suicídio é uma coisa que acontece, a gente tem que prevenir. Não falar do caso, o fulano tal, nem com heroísmo. Nossa, o cara foi pica, o cara fez que herói, porque isso pode incentivar. E nem descer o pau, porque também tem uma coisa, é pecado, tá errado e tudo mais. É o que é. Ponto. Foi uma decisão de um adulto, acabou com a nossa saúde, acabou tristeza e tal, mas foi uma decisão de uma pessoa nas suas faculdades mentais em dia, né? E aí eu comecei a receber um monte de gente que passou pela mesma situação que eu. E aí, por exemplo, eu conheci um menino que ele tinha 9 anos, o pai dele se suicidou, ele chegou da escola e viu o pai pendurado. Tá. Aí eu falo, eu sou um privilegiado de passar isso com 40 e não com 9. Então, no meio desse caos, eu não cheguei no fundo do negócio. O meu tio, irmão do meu pai, tirou ele da corda. Puta que pariu. Também não. É o mesmo sofrimento que o meu pela conexão, só que multiplicado por 1000. Você é louco. Por ter a imagem. Meu pai foi enterrado de caixão lacrado, não vi o que aconteceu. Mas meu tio viu na hora, foi reconhecer o corpo, foi no IML liberar. Entendeu? Então, assim, cara, não é fácil. E eu sempre digo uma coisa, cada um tem a sua dor. Vocês ouvem a história de um cara que vocês nem conheceram e dói. A tua dor não é maior que a minha dor. Porque só você sente ou só eu sinto a minha. Então, é quando a gente consegue olhar esse tipo de situação e aí entra a coisa da religião. Você vê, eu sou agnóstico. Um amigo meu, o padre Leandro, que é meu amigo e padre, né? Ele é padre e meu amigo. O padre Leandro falou assim pra mim, o teu pai não foi o último minuto de vida dele. Cara, isso é de uma imensidão muito animal, assim. Ele não foi o último minuto. Ele é uma vida. Então, quando você olha assim, pô, cometeu, fez o ato, é pecado, não pode, por que fez isso? Agora tem que ir no cartório, né? Tem todo o trabalho. É muito pequeno, velho. Você é louco. Por uma vida resolve. vivida, né? Então, assim, quem tá certo? Quem fica sofrendo? Quem fala, tudo bem, vou sofrer. Porque, cara, deve ser uma dor mental que a gente nunca provou. Eu penso assim, sabe aquele dia que você fala, cara, puta, tá tudo lascado hoje, mano. Hoje eu queria desligar e ficar dormindo. Deve ser essa sensação vezes 1 milhão. Porque é antinatural, mano. Se soltar uma bomba ali, todo mundo corre pra lá. Corre pro outro lado. É natural você prezar pela tua sobrevivência. É instinto. Então né? é uma pane no sistema tão absurda Que você... acabou. E o cara não pensa, pô, o filho tem que fazer. Por isso que quando eu falei, tipo, foi por enforcamento, falei o método, muita gente vai falar pra mim, não pode falar. Fala, cara, presta atenção. Se uma pessoa estiver pensando em enforcamento, primeiro que qualquer um sabe que passar a corda no pescoço por lá morre. Não tá aprendendo comigo, né? Não foi eu que inventei esse método. Exato, tipo, cara, nossa, nunca pensei nisso. Só que é o seguinte, uma coisa ele tem que saber. Você acha que quando você passa a corda no pescoço, você desliga gostosinho Não, assim não. e dorme? Não é, mano. Destronca, a cabeça solta do corpo, quebra tudo. De novo, caixão lacrado, regaçou, velho. Então, para também a pessoa que tá pensando nisso, falar, mano, isso é muito cabuloso. Eu achei que era um negocinho mais Suave, né? E não é. E aí tem todas as questões espirituais e do que isso vai de acordo com a crença de cada um. Então, eu sempre falo assim, eu sempre vou respeitar a memória do meu pai, respeitar tudo que ele fez por todo mundo, mas assim, cara, é um fato. Nem bom, nem ruim, nem nada, é um fato. Só aconteceu. E a gente vai ter que conviver com isso, né? A minha irmã, quando chegou, a minha irmã mora em Abu Dhabi, ela, pegou 16 horas de voo pro Brasil. Imagina 16 horas martelando e sozinha. Sozinha. E aí ela chegou, abraçando aquela coisa, chora. Ela falou assim pra mim, o que faltou a gente fazer pra ele? Porque... Você se coloca ali, né? A culpa, né? O que eu não fiz? E aí eu falei pra ela naquele momento uma coisa também muito instintiva, porque
não estava dando para raciocinar aquela hora. Não, aí eu falei tem assim como. para ela, vamos inverter a pergunta? O que você fez? Aí ela falou, eu vinha pra cá, eu pegava ele, levava no shopping, ele gostava de comprar uns perfumes, aí eu ia lá e dava um rolê com ele, aí não sei o quê. É isso. É isso. É Que suficiente, você né? fez? O que você fez? O que eu fiz? O que o outro fez? Então, todo mundo fez. E quando você tem essa percepção de 68 anos de vida, o que você fez nos... Não adianta... O que você fez 3 minutos não vai adiantar. Exatamente. Não vai mudar você. É né? Não um muda... ponto importante na história, mas não é o todo. Né? E aí essas ideias, elas vão ajudando a gente a passar por isso, a sentir. Então, assim, o que é felicidade? Aí, quando acontecem essas coisas, o que a gente sente falta? O dia que a gente tomava café junto. Do perfume que a gente De lavou trocar a mão ideia, lá, de falar né, que a gente tava uma falando. bobeira, uma idiotice. Meu pai era palmeirense, né? E aí, quando o São Paulo perdia, principalmente pro Palmeiras, e ele tipo assim, ele falava assim, pô, mano, irmão, São Paulo merecia ter ganhado, tal. Pra não... Pra não ficar ruim pro porque ele falou, filho, meu né? filho tá triste. Ele se lascou, chupa, né? Não, ele falava, pô, merecia, eu achei que... Achei que ia empatar, né? Às vezes, né? Entende? Então, até o jogo lá que o Palmeiras virou foi, acho que, ou foi uma semana depois, foi domingo, né? O jogo. Então, acho que ele tinha morrido um domingo antes. E aí eu ainda falei pra Cláudia, falei, mano, é engraçado, né? Porque é o jogo que ele ia falar assim, não, esse jogo tá errado aí, esse negócio. Tipo, é uma demonstração de amor, afeto, carinho, da história. Então, essa coisa de quem tá certo, como é que é... Cara, é o seguinte, seja você, faça o que te faz bem. Quando a minha enteada falou que era da Umbanda, chegou na escola, ela pegava uma caneca, as pessoas falavam, não taca na caneca, tem macumba. Ela sofreu intolerância religiosa nervosa. E aí ela veio falar comigo, eu falei assim pra ela, você se garante? Você tem certeza de quem que você é? Tem. Você gosta de ir na Umbanda ou você tá indo lá pra fazer gracinha? Porque lá é um lugar sagrado. Se você ficar indo lá fazer gracinha, mano, sai fora, porque você não vai aguentar. Ela falou, é o meu lugar que eu amo, tá? Eu falei, então segura. E o cara falar que é macumba, você sai andando e acabou. Faz uma macumba pra E se ele. puder, ainda fala pra ele, mano. Pega o nome completo e Você anota o entendeu? nascimento. E a Te hora? ensinando a fazer Já já. faz um mapa astral, né? Mas assim, você é isso, se segura. Por quê? Porque são os momentos que você vai se sentir feliz. E aí lá no final, quando acabar, de um jeito ou de outro, todo mundo vai acabar É a única verdade a coisa terrena, enfim, Sim, né? sim. Aí você vai olhar pra trás e falar assim, cara, foi da hora. Foi da hora. Eu falo sempre, se acabar hoje, foi da hora. Quero que acabe? Não. Não. Eu quero viver até o 105. É a minha meta, 105. Mas assim, até aqui foi da hora, velho. Foi sempre da hora? 100%? Não tem como. Perdemos a chave do Celta, lembra? Lá na Praia da Bahia. Nossa, mano. Fui surfar, perdi a chave, mano. Caramba, mano, que memória, hein? Só estamos falando de 20 anos. Só isso. É porque foi embaçado, velho. Perdemos, mas nós ia subir a pé, Anchieta. Prancha nas costas. Tô de boa. Pedindo carona. Eu comentei até no evento uma coisa que fala muito sobre essas coisas, essa frase que você passou, né? Esse pensamento, né? Vamos supor que você fosse repetir a sua vida, assim, morreu, você nasce de novo, tem da mesma vida. Aí morreu, nasce de novo, tem a mesma vida. Isso te causa um conforto ou um pânico? Isso é muito bom, né? O que te causa isso? Né? Tipo... Trazendo para o mundo adolescente, o que eu falo para os pais? O seu filho tem um problema. Ele corre para você ou corre de você? Né? Bacana. Então é exatamente para eu pensar o que eu tô fazendo todo dia, né? Porra, sim. Se eu pudesse viver essa vida de novo, da hora. Eu também. E às vezes a gente fica com essa ideia assim, o que vai deixar eu bem é dinheiro, é ter um carro, é ter um emprego, é ter uma casa, alguma coisa. Dinheiro é a história. Dinheiro traz felicidade? Eu falo que não traz felicidade. Por quê? Se você tem vou usar o exemplo do meu pai de novo. Se eu depositasse R$1 milhão na conta dele, será que isso resolveria a história que ele contava para ele? Sim, sim. Não resolveria. Poderia anestesiar e falar assim, num primeiro momento, eu vou comprar uma Lamborghini. E isso vai...
Mas isso é o que eu falei, o morador de rua com travesseiro de pena, de ganso. Você vai trazer outro caminho que não vai ter... É uma anestesia. Vai ter outros problemas do outro caminho. Então agora sim, a tua vida já é boa. Você já gosta de viver aquilo. E entra 1 milhão na conta, nossa, é muito mais legal. Eu aceito quem quiser muito fazer mais legal. Até mesmo quem tá passando um perrengue, tá com uma doença muito grave. É melhor com 1 milhão na conta, porque ele vai ter acesso a um hospital, um tratamento melhor do que quem não tem. Mas achar que isso resolve o problema, não resolve. Não vai. Não resolve. Pode ser que até mude os problemas, né? Mas deixar de tê-los... E gera problemas novos que você nem sabia que poderiam existir, né? Problema mais chique, vamos dizer assim. Então, essa coisa da espiritualidade, que muitas vezes ela é associada com religião, né? A coisa espiritual e religião, elas são conectadas e elas só são irmãs, né? A religião tem uma preocupação muito grande com a espiritualidade, mas você não necessariamente precisa ter uma religião para ter espiritualidade. Essa coisa de você sentar e falar, cara, o que eu estou fazendo faz sentido? Essa atitude faz sentido? Né? Quando morre alguém, fica aquele negócio, mas como é que vai fazer com aquele tênis? Eu cheguei pro meu tio, meu pai morava no interior de São Paulo, né? Meu tio tem a chácara do lado. Eu falei, tio, sabe o que você faz? Descola um asilo, uma ONG, alguém, abre a porta e fala pro cara, irmão, limpa, é teu. Tudo que você enxergar na tua frente de sapato, roupa, meia. Tem a calça nova, o tênis de marca. Não vai usar. Tomara que alguém faça muito bom proveito. Para mim não serve. O que eu queria não tá aqui. Então, isso aí, limpa. Limpa e acabou. E zera. Por quê? Isso não é mais prioridade. Isso não é mais importante. Isso não tem mais valor. É só um tênis, uma calça. E às vezes para uma outra pessoa pode ter uma prioridade fenomenal, né? A pessoa que não tem uma calça para vestir ou que não tem, né? Enfim. Mas essa reflexão e essa espiritualidade, olhar para dentro e, muito sabe? Rico isso. É muito... Porque muita gente fala assim pra mim, você tá num momento de dor e tá ajudando as pessoas, isso é muito legal, isso é muito corajoso. Tá... Cara, eu tô destruído, tá zoado, tá triste. Sim. Eu tô cuidando de mim, eu choro. Cara, esses dias eu chorei na reunião de briefing de uma palestra. Tava falando do briefing, a cliente, comecei a chorar, a cliente falou, mano, esse cara gosta mesmo da palestra. Se emocionou com o chorou até com a palestra, né? Aí a Amanda lá do meu time explicou o que tinha acontecido e tal, e aí a menina falou, não, tudo bem, muito gentilmente e tal. Então, assim, eu tô cuidando de mim, eu tô fazendo o que dá. Como, só que assim, cara, na minha cabeça, se eu ficar sozinho com os meus pensamentos, é horrível. Então, até quando você falou pra mim, tem alguma coisa que você não queira falar, ou... Não, vamos falar de tudo, velho. O que pode acontecer, chora no meio da fala, engasga e segue. Porque é a verdade, né? É a vida real. Nossa, muito interessante, porque eu fiquei aqui, durante toda essa conversa aqui, eu tô aqui quietinho, só escutando, porque eu tô falando pra caralho. Não, eu tô numa sensação de... Não, continua falando que eu tô aqui pra aprender. Porque muitas coisas do que você comentou, do que você falou, eu tinha ouvido no terreiro já. Uma das frases que eu gosto de falar pro Baba, quando a gente tá conversando, é a busca do seu eu mais bonito, que é a questão da sua essência. Mas nessa busca do meu eu mais bonito, eu acabo entrando numa frase que você usou no começo, que é o 80-20. Eu preciso ser 80% o meu eu mais bonito, mas eu preciso dar espaço para os meus 20% para me adaptar no meio do meu caminho, na minha jornada. Então isso tem uma questão muito eu, que também leva para a questão da espiritualidade, onde até que ponto eu vou conseguir me adaptar ao outro que está do meu lado para tentar ajudá-lo ou para tentar orientá-lo quando a gente estiver falando de um adolescente, porque o meu eu mais bonito nem sempre vai ser o do meu menino de 14 anos. E aí, enquanto a gente estava falando isso, eu via muito o Sr. Folha Verde falando a gente tem que procurar uma vida, uma vida de qualidade. Então, a nossa vida tem que ter o valor dela. A gente tem que dar o valor pro sabonete de melancia que eu usei hoje de manhã para poder sentir o cheirinho gostoso na minha mão na hora que eu lavei a minha mão assim que eu acordei.
E não dá valor pra, tipo, eu paguei R$70 naquele sabonete de melancia, então, nossa, ele é muito bom. Não foi isso que eu gastei, né? Até porque a gente não paga isso no sabonete. Mas, tipo, a questão não dá valor pra algumas coisas que estão só com a qualidade. E tentar dar valor pra nossa vida, ter uma vida mesmo de qualidade e conseguir falar assim, no final das contas, se eu tiver que viver ela de novo, eu vivo. Porque se você for ver o que realmente vai te fazer feliz, é esse detalhezinho. Por exemplo, como você comentou, né? É a treta do momento de falar assim, mano, agora fudeu, nós vamos ter que subir a Imigrantes na pé porque a chave ficou lá dentro. 20 anos depois a gente tá rindo disso. Lembra quando... E nem lá doeu, lá foi assustador. Você fala, mano, como é que faz agora? É um bando de moleque com Celta. Você tá Celta. num nível emocional muito zoado. Lembra da empresa? O Celta todo adesivado, mano. Uma vez eu tomei uma multa, aí o cara falou assim, mano, você tomou uma multa com o carro da empresa. Beleza. Desconta aí, paga, né? Ele falou, mas chega aí. Aí abriu no computador lá a multa, as pranchas em cima, Imigrante, sábado, 4 da manhã, né? Moleque, cara. Aí eu falei, cara, mas olha como isso é importante, é um período importante, né? Sim, como cresceu. E fazer umas atrapalhadas dessa é legal na formação, né? E tem uma outra coisa que é legal, que assim... Eu gosto muito de estar aqui agora, mas eu só sei que eu gosto de estar aqui agora porque eu tô aqui. Porque você veio, então, né? É o 20% lá de falar assim, porra, cara, o que eu vou falar num podcast de religião, né? De Umbanda? O que eu vou falar? E às vezes, você sabe que eu vou, por exemplo, num programa que é conhecido por ser um programa de direita política. Aí uma galera da esquerda vem lá, pô, você tá indo nesse programa e tal. Eu falo, cara... Eu vou levar a mensagem para quem abrir a porta. Esses dias eu dei uma entrevista no Fala Que Eu Te Escuto, da Universal lá, aquele de madrugada. Sim. Entrei 1h30 da manhã ao vivo. Caraca, que legal. No Fala Que Eu Te Escuto. Pô, mas essa é a Igreja Universal? Irmão, a Igreja Universal tá me dando espaço e eu vou lá fazer o meu melhor. É lógico. Talvez uma pessoa que tá lá assistindo de madrugada, que o programa já é de madrugada, porque é na madrugada que a cabeça zoa, né? Uhum. Então, que legal. E que legal que a Igreja Universal abriu esse espaço isso, né? E tá levando ciência para as pessoas. A palavra tem que ser levada. A gente ouve isso muito na religião. Sim. Mas a ciência tem que ser levada para todos os lugares. Então, o canal é de esquerda, o canal é de direita, é de uma religião que eu não faço parte. Para mim não importa. Eu quero fazer o meu melhor e onde pessoas querem que eu esteja, né? Isso é suficiente? Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Isso mas eu vivo bem, assim. Né? Viveria de novo. Com toda certeza. E também deixando a história, né? Tipo assim, se reencontrar depois de tantos anos e falar assim, pô, mano, lá não dei nenhuma mancada, não deixei nenhum problema lá atrás. E aqui a vida a gente se encontra de novo. E é um negócio muito louco, né? Enfim. Nossa, muito bacana. Will, infelizmente aí, Wills. Cara, acho que nossa pauta aí tem mais 80% ainda pra gente falar. Então, com certeza aí pra próxima temporada, se você quiser fazer parte, vamos falar aí também sobre pertencimento, né? Falar sobre as comunidades de pertencimento, tanto pro adolescente, pro adulto. Diretor, já grava esse corte aqui, ele tá me convidando, hein? Depois eu cobro ele e falo, você falou lá no... Não, será uma honra, de verdade, porque acredito que tenha bastante bate-papo aí. Foi muito, muito grande. Tanto a tua experiência aí, né, transformação de 20 anos atrás e vê-lo da forma como está, das coisas que você diz, das coisas que você sente, propaga. Então eu fico muito feliz de encontrar você de verdade construído do jeito que você construiu. É um grande prazer, uma grande honra, de verdade. Não é demagogia, não é para encher linguiça, não, é fato mesmo. Coloco também o Ubuntu de portas abertas aí para te receber sua família hoje e sempre. É isso aí, cara. Que mais? Cara, que temos aí, Will? Eu sou agradecido de verdade por causa das mensagens, porque assim, faz repensar. E assim como eu, tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente vai colocar não só para os adolescentes, mas vai colocar para as pessoas próximas, para atitudes de enxergar a vida, até às vezes, que estão passando por momentos difíceis, como você está passando. Mas também vão encarar aquele amiguinho,
ou o filho que tá é um pouco mais agitado, ou então às vezes até um parceiro que, sabe, eu só enxergo o problema. Então, peraí, mas é só problema Tem uma mesmo, reciprocidade, né? Vamos enxergar de outras formas aquilo. E de novo a história que você tá contando, né? Eu só tenho problema, só tenho... Agora quando eu conto assim, tem... Eu acho que a língua portuguesa ela tem uma coisa maravilhosa que o inglês não tem, por exemplo, que é separar o ser e estar. Uhum. Em inglês tudo é to be, ser e estar. E ser e estar não é a mesma coisa. Não é. Então quando você fala assim, eu sou feliz ou eu sou triste, aí você fala, porra, eu tenho que me encaixar num lugar. Agora, eu estou feliz. Eu tô num momento agora que eu não quero que acabe. Eu tô olhando lá o relógio falando, puta, que merda, eu queria ficar mais, né? Então é um momento. A hora que eu entrar no metrô lotado ali, já não vou estar feliz. Eu não queria estar no metrô lotado. Não é a mesma potência, mas, né? Não é a mesma potência como o Clóvis fala. Mas é preciso passar por aquilo. É uma... Então, e obrigado, cara. Obrigado aí pelo acolhimento, pela conversa e sucesso para todo mundo. Tem alguma mensagem aí para o nosso público dos Adoles? Cara, uma rápida que é pra soltar a bomba. Boa. Escute o adolescente. Porque a gente, como adulto, a gente fala assim, porque agora eu já sou adulto, eu vou te falar o que você tem que fazer. Tem coisa que realmente a gente pode falar, mas a gente também pode escutar, aprender. E escutar não é ouvir, né? Ouvir, você ouve uma palma, tá ouvindo. Tá ouvindo. Agora, escutar é atenção, intenção, né? Eu brinco assim, se você fizer um Enem do teu adolescente, o que ele ouve de música, o que ele acha da religião, o que ele pensa sobre política, sociedade, quanto você tiraria nesse Enem? Nossa, demais. Puta, não sei, então tá na hora. Porque quando você vai conquistar alguém amorosamente... Você levanta de casa, né? Você levanta tudo, né? Agora a mina é metaleira, você não vai chegar lá no samba, né? Então você vai adaptar de acordo com aquilo. Então escutar. A Larissa, às vezes, ela faz guia, né? E aí a Larissa é a minha enteada, a Lubes. Então a Lubes faz umas guias assim, e eu falo pra ela, por que aquela guia azul e amarela e a outra é vermelha e preta? Uhum. Mano, e ela vem e dá uma aula, velho. E um dia eu falei pra ela assim... você vai falar com o meu pai no terreiro? Aí ela falou assim, Umbanda não fala com o espírito, fala com o orixá. É isso? Fala com entidade. a entidade, é. Não prestei atenção na aula, mas ela me dizia assim, porque às vezes o kardecismo, mais que a pessoa física fala, né? Sim. E na Umbanda tem a ideia... Psicografia. Tudo isso. Mais. E aí ela falou, e ela me explicou, ela falou, não, tem a sequência, tem isso, tem esse aqui que... associa com esse da igreja, que é para as pessoas católico. Entenderem e tal. Porra, me deu uma puta aula. Sou da Umbanda? Não, mas achei incrível. E achei incrível ela se engajar tanto numa coisa e me ensinar. E nos primeiros momentos, falar, mas você não acredita? Eu falo, não importa que eu acredito. Né? Uma boa eu quero ouvir, vale, né? Exatamente. E o que eu acredito, que não importa. Sabe? Não importa. É importante a gente trocar ideia. E se você tá bem, ela falou, você me levaria... lá e me esperaria lá. Eu falei, claro, não tenho problema nenhum com isso. Eu entrei lá, fui no terreiro, aguardei ela passar, assisti ela trabalhando lá no momento. Tá tudo certo, né? Então, quando a gente consegue... Acho que acabar com os nossos preconceitos é impossível, né? Acabar. Não sou uma pessoa preconceituosa. Iluminado. Mas tentar diminuir o que dá e levar a vida bem assim. Nossa. Will Borghetti, senhoras Valeu. e senhores. Obrigado, Will. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar aquela curtida bacana na nossa conversa. Coloquem aí nos comentários aquele emotezinho que a gente sempre pede para colocar. Vamos colocar um cérebrozinho. Cérebrozinho eu acho que cabe bem nessa vez. E deixem seus comentários, compartilhem o nosso episódio com seus amigos, com seus familiares. Tem muita coisa nessa conversa que vai fazer muita gente parar para pensar e refletir sobre algumas atitudes, sobre até escutar aqueles que são mais novos ou escutar aquele que está do seu lado, porque muitas vezes a gente não escuta, a gente só ouve. Então, agradeço e espero vocês no nosso próximo episódio. É isso aí, até a próxima. Fui. Valeu!